O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Hoje nós vamos estudar Apocalipse 9 e 10. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 9. Nesse capítulo nós temos a quinta e a sexta trombeta. Na quinta trombeta nós temos um período de 1299 a 1499. E este período de 150 anos da quinta trombeta está baseado no versículo 10 de Apocalipse 9. E tinham caudas semelhantes à dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. 5 meses, 30 dias em cada mês, a 150 dias. Essa trombeta descreve os acontecimentos que ocorreram, que levou ao estabelecimento do poder otomano, ou poder turco, poder muçulmano. Otman fez o seu primeiro assalto à terça parte do Império Romano, a sua divisão grega. A divisão grega do Império Romano estava na cidade de Constantinopla, que estava no oriente do Império Romano. Então, os turcos se estabeleceram na divisão grega ou oriental do Império Romano. E nós temos um período de 150 anos nos quais eles subiram ao domínio no Império Romano, na parte oriental. Eu não vou entrar em história. Vocês podem estudar no livro de Urias Smith, ele resume muito bem. Ele fala assim: quando é que Otman fez o seu primeiro assalto ao Império Grego? Aí Urias Smith cita um historiador chamado Gibbon. Otman entrou pela primeira vez no território de Nicomédia no dia 27 de julho de 1299. Então, foi no dia 27 de julho que supostamente iniciou o período em que o poder otomano conquistou Roma Oriental. Durante esse período de 150 anos, os turcos estiveram empenhados numa guerra quase contínua com o Império Grego, Roma Oriental, sem, porém, o conquistar, até, finalmente, em 1499. Chegaram a tomar várias províncias gregas, mas a independência grega era mantida em Constantinopla. Mas em 1499, no dia 27 de julho, isso mudou. Então, a quinta trombeta é isso aí. Período de 150 anos em que o poder turco se estabeleceu em Constantinopla. Essa é a história de como surgiu o poder muçulmano. Embora fosse séculos atrás que Maomé havia se levantado e estabelecido a religião muçulmana. Mas o poder mesmo, o domínio, foi conquistado oficialmente a partir do ano 1499. Agora, na sexta trombeta, que está na última parte do capítulo 9, nós temos outro período profético muito importante. Ok? Então vamos lá. Capítulo 9, verso 15. Outro período profético que estabelece a sexta trombeta, que foi do ano 1449 até o ano de 1840. Nós temos o seguinte período.
descrito no verso 15. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Vamos fazer o cálculo. E esse cálculo aqui não é novo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Martinho Lutero fez esse cálculo, Guilherme Miller, muitos outros homens, antes de 1844, antes do estabelecimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tinham identificado esse período da sexta trombeta com esse de 1449 a 1840. Então diz um período em que foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Esse é o período que descreve o domínio do Império Otomano, 1449 a 1840. Então vamos fazer a soma. Primeiro, 1 hora profética. Quanto tempo é 1 hora profética? 15 dias. Nós já fizemos esse cálculo quando estudamos o texto que houve um silêncio no céu, meia hora. Meia hora é 7 dias e meio, né? Então, nós temos 15 dias. Aí nós temos um dia profético. Quanto tempo? Exatamente 1 ano literal. Aí nós temos um mês profético. 30 dias dá quanto em anos literais? 30 anos. E um ano, quantos dias nós temos em um ano? 360 dias dá exatamente 360 anos. Então nós temos 391 anos e 15 dias. Se foi no dia 27 de julho, que marcou o fim da 5ª trombeta, e o início da sexta, que caracterizou o período de domínio do Império Otomano em Constantinopla. Então, se nós formos somar 391 a 1449, nós vamos chegar a 1840. E 15 dias depois de 27 de julho, daqui dia? 27 de julho, 15 dias depois, dá 11 de agosto. Agora, exatamente o fim desse período e o início foi um homem chamado Josias Litch, milerita, que fez a predição que o Império Otomano cairia no dia 11 de agosto de 1840. Embora outros homens, como Martinho Lutero e outros reformadores e outros protestantes, tinham a compreensão que seria um período de 391 anos e 15 dias, foi Josias Litch que encontrou a data do começo desse período, 27 de julho de 1449. Inclusive, Guilherme Miller, ele tinha encontrado uma data anterior, mais cedo. E então seu cálculo não deu certo. Mas nós temos aqui no livro Grande Conflito, se você quiser anotar a página, Ellen White ela comenta sobre essa profecia e especialmente o impacto que a predição de Josias Litch teve na América por ele predizer perfeitamente, precisamente, exatamente o dia da queda do poder otomano. Isso foi muito marcante no movimento milerita. Isso deu crédito, veracidade ao movimento. Página 334 e 335 de Grande Conflito. Ellen White fala assim: no ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Litch, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Então, esse homem, Josias Litch, um pastor milerita, em 1838,
fez esse estudo baseado no cálculo que nós acabamos de estudar juntos, e ele concluiu que em 1840, no dia 11 de agosto, o Império Otomano cairia. Não tinha perspectiva humana para que isso acontecesse. Seria como dizer que o poder americano vai cair dentro de alguns meses. Nada, humanamente falando, nos leva a entender isso. Não tem essa aparência. E assim foi com a predição de Josias Litt. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto, e poucos dias apenas antes de seu cumprimento, ele escreveu: admitindo que o primeiro período, 150 anos, Josias Litt falando, Ellen White citando Josias Litt, se cumpriu exatamente antes que Deacoses subisse ao trono com permissão dos turcos, e que os 391 anos, 15 dias, começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poder otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificar-se-á ser o caso. Aí Ellen White fala: no mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa, e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isto se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar suas opiniões, e de 1840 a 1844, a obra estendeu-se rapidamente. O período auge da proclamação da primeira e segunda mensagem angélica foi de 1840, com este acontecimento, a 1844, porque essa profecia cumprida deu crédito ao movimento millerita. Isso é uma informação importante. Então, embora outros homens haviam identificado a quinta e a sexta trombeta com o poder otomano, poder da Turquia, foi Josias Litt que fez o cálculo baseado no princípio de interpretação profética de um dia significar um ano, e ele identificou o acontecimento de 27 de julho de 1449 com o rendimento dos gregos em Constantinopla para o poder turco. Então, sexta trombeta, para resumir. Os acontecimentos ocorridos sob essa trombeta constituem o segundo ai. Os 4 principais sultanatos de que se compunha o Império Otomano foram soltos no ano 1449, quando faleceu o imperador grego João Paleólogo. Não foi por assalto violento feito aos gregos, mas sim pela entrega voluntária e simples de sua independência nas mãos dos turcos. No ano de 1840, no dia 11 de agosto, o sultão fez uma entrega voluntária de sua independência quando a Inglaterra, a Rússia, a Áustria e a Prússia intervieram num conflito entre os exércitos do sultão e Mehmed Ali, Pachá do Egito. Então, deixa eu fazer uma recapitulação com vocês das 7 trombetas. Primeiro, de onde nós extraímos a linguagem de 7 trombetas e a queda de uma cidade ou de um poder inimiga ou inimigo do povo de Deus? Que história na Bíblia? A queda de Jericó. No início da visão das 7 trombetas, na introdução, João viu um anjo tomar um incensário e o encher de fogo do altar e o lançar sobre a terra. Isso é uma representação de que evento? Fechamento da porta da graça. Então nós podemos
compreender que o período que abrangeria as 7 trombetas seria do estabelecimento do Império Romano até o fechamento da Porta da Graça. As primeiras 4 trombetas descrevem o quê? A queda de que poder? As primeiras 4 trombetas. Roma Ocidental, que ocorreu oficialmente no ano 476, pelos bárbaros, as tribos bárbaros na Europa. E as 2 próximas trombetas descrevem o quê? O estabelecimento e a queda do poder ou Império Otomano, Roma Oriental. E hoje nós vamos começar a falar sobre a 7ª trombeta. E amanhã e quarta também. Nós vamos gastar um pouco de tempo. A 7ª trombeta, ela abrange um período extenso. Não em termos de tempo, mas em termos de atividades. Então agora nós vamos estudar Apocalipse 10. Apocalipse 10. Aqui nesse capítulo nós temos uma profecia que descreve a proclamação da mensagem adventista. O surgimento do movimento adventista. Diz assim no verso 1 do capítulo 10 de Apocalipse. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Nós vamos analisar esse texto e assim identificarmos esse anjo forte com Jesus Cristo. Ok? Como que nós vamos identificá-lo como Jesus Cristo? Tem várias características. Primeira, vestido de uma nuvem. Nós podemos ver em Daniel 7, Apocalipse 1, em Atos 1, quando Jesus subiu ao céu. Muitas vezes Jesus é descrito rodeado por nuvens. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Nós estudamos sobre o arco celeste, que representa a aliança que Deus faz com os seres humanos. O arco celeste estava sobre o trono do Pai, no capítulo 4. Por que anjo? Anjo significa mensageiro. Jesus tem uma mensagem que ele vai comunicar. O seu rosto era como o sol. Em Apocalipse 1, nós vimos o rosto de Jesus como o sol, no verso 16 de Apocalipse 1. E os seus pés como colunas de fogo. Agora, no capítulo 1, não fala que os seus pés estavam como colunas de fogo, mas diz que os seus pés estavam semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Parecido a descrição. E os seus pés como colunas de fogo. Agora, existe alguma coisa nesse texto que nos aponta para alguma história do Antigo Testamento? Ok. Nós temos o arco no dilúvio. Mas a descrição de Cristo em si, nós vemos Jesus com uma descrição parecida com essa em outro lugar da Bíblia? Vamos abrir em Êxodo 13, 21. E o Senhor ia adiante deles. O Senhor Jesus. Nós sabemos, baseado em patriarcas e profetas. De dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Aqui em Apocalipse 10, nós temos um paralelo com o Êxodo. Jesus, que é um anjo, nesse contexto, porque ele é um mensageiro, é caracterizado como aquele que guia o seu povo, com nuvem de dia e fogo de noite. Aqui Jesus está vestido de uma nuvem e os seus pés como colunas de fogo. Então nós temos aqui uma
profecia do Êxodo, o povo de Deus saindo do Egito rumo à Canaã celestial. É isso que nós temos aqui em Apocalipse 10. Verso 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Qual seria o oposto de um livro aberto em Apocalipse? Selado. Se o livro está aberto, é porque ele não está selado. Esse livrinho aberto é o mesmo livro que foi selado em Daniel 12:4. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O mar e a terra é uma representação do mundo inteiro. Mar e terra abrange tudo. Também podemos dizer que mar representa um lugar populado e terra um lugar não populado. Ou seja, o mundo velho e o mundo novo. Mostrando talvez a abrangência dessa mensagem. Verso 3, e clamou com grande voz esse anjo, como quando ruge um leão. Jesus é identificado em Apocalipse como leão. Então, outra prova que seria Jesus, esse anjo forte. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Porque nós temos outro símbolo em Apocalipse. 7 trovões. Trovões normalmente está conectado com a voz de Deus, mas que somente os seus servos conseguem identificar como sendo sua voz. E essa voz de 7 trovões realmente é uma voz celestial. E Ellen White, ela fala o que é esses 7 trovões. Aqui no verso 4, diz que quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever, João ia escrever, depois de ele ter ouvido o que diziam os 7 trovões. Isso indica que João entendeu ou não? Entendeu. Diz assim, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Ellen White fala que o conteúdo desses 7 trovões são os acontecimentos finais da história dessa terra. Isso é uma declaração do Espírito de Profecia. Nós não temos nenhuma forma de identificar os 7 trovões por nós mesmos, porque João não escreveu. Mas Deus revelou a Ellen White. Mas, de qualquer forma, não foi nos revelado. Diz assim, verso 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, no caso Deus o Pai, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Esse não haveria mais demora, outra palavra que poderia ser traduzida da palavra grega, que é traduzida demora aqui em Apocalipse 10, seria tempo. E nós sempre identificamos esse tempo como o período profético de 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos proféticos, que iniciaram em 457 a.C., se estendem até 1844, profecia mais longa da Bíblia. E no caso, o que Deus está revelando através dessa expressão, não haverá mais tempo, que depois desse período profético, não haveria mais um período profético que determinaria os últimos acontecimentos. De 1844 para frente, o que vai acontecer não vai depender de nenhum período profético. Vai depender do que acontece no céu e na terra. O que acontece na igreja e o que acontece no santuário celestial. Não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. Não haveria mais período profético. Jesus não podia ter voltado antes de 1844. Jesus não podia ter voltado antes de 1798. Porque havia tempo, períodos proféticos
que precisariam se cumprir. Mas a partir de 1844, os acontecimentos finais não dependem mais de tempo, dependem agora de o povo de Deus. Nós vamos ver isso mais na frente. Verso 7 diz assim, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias do sétimo anjo, primeira vez que o sétimo anjo e a sétima trombeta é mencionada, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Ok, talvez o verso 7 seja o mais importante do capítulo. Nós vamos deixar esse ponto por último. Nós vamos identificar o que é o segredo de Deus, que é dito aqui em Apocalipse 10, será cumprido o segredo de Deus, que Deus anunciou através dos profetas durante o período da proclamação da sétima trombeta. Deixa eu só passar para vocês o seguinte. A sétima trombeta começou a soar no ano de 1844, com o estabelecimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a proclamação das 3 mensagens angélicas. O clamor do Oriente que perturba o Rei do Norte. Quem lembra Daniel 11? Lembra do clamor do Oriente que perturba o Rei do Norte? Ou seja, a sétima trombeta é a última que vai causar, uma vez para sempre, a queda dos reinos humanos, especificamente Roma Papal. Terminará com o final do sacerdócio de Cristo, a última cena antes dele possuir seu reino. Os acontecimentos sob o toque da sétima trombeta, que constitui o terceiro ai, estão relacionados com a transferência dos reinos dos poderes terrestres para aquele que tem o direito de reinar, que é Cristo. Então, durante o período do tocar da sétima trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Talvez é porque o segredo de Deus ainda não se cumpriu, o qual foi revelado e anunciado pelos profetas, que Jesus ainda não podia voltar. Mas algo que ocorrerá entre 1844 e o fechamento da Porta da Graça é o cumprimento do segredo de Deus. Vamos falar sobre isso no final. Verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto. No caso, o livro de Daniel, e especialmente a seção que foi selada. Daniel 12:4, que falava do selamento do livro, especialmente o que dizia respeito à profecia de 2.300 tardes e manhãs. Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E aí, verso 9, João diz, e fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livro, ou o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Vamos entender o que significa comer um livro na Bíblia. Ezequiel capítulo 3. Essa linguagem aqui do verso 9, que nós acabamos de ler, ela é extraída do capítulo 3, verso 1, de Ezequiel. Depois me disse, filho do homem, falando a Ezequiel, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. O que significa comer ou ingerir um livro? Nós sabemos que é uma linguagem profética. Estudar, compreender, e aí depois vai, fala à casa de Israel. Aí no verso 2 diz assim, então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, o rolo, e era na minha boca doce como mel. O que seria doce como mel? O
O que significaria o livro ser doce como o mel? O conteúdo foi agradável, foi compreendido, foi anunciado, mas agora no capítulo 10 de Apocalipse fala que na boca foi doce, mas no ventre foi o quê? Amargo. Qual seria o oposto de amargo? Seria a falta de compreensão e uma decepção ou um desapontamento. Vocês também podem comparar Jeremias 15:16. Também fala de comer o livro. Está vendo como a linguagem de Apocalipse é extraída do Antigo Testamento? Verso 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O verso 11 está se referindo ao que aconteceria depois do grande desapontamento. O povo adventista voltaria, os que sobrevivessem o desapontamento, a profetizar a povos, nações, línguas e reis. Então, nós vamos dedicar a última parte do período hoje ao segredo de Deus. Porque depois do cumprimento do segredo de Deus, a 7ª trombeta deixará de ser proclamada. Vamos ler mais uma vez o verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, e tocar essa trombeta está ligado com profetizar outra vez do verso 11. Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Essa expressão segredo, ela é traduzida em outras partes do Novo Testamento. A palavra grega que é traduzida segredo aqui, é traduzida em outros lugares como mistério. Então nós vamos usar a expressão mistério, o mistério de Deus. Então durante o tocar da 7ª trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas. Bom, vamos falar então sobre o mistério de Deus. Essa expressão ela aparece várias vezes no Novo Testamento. É algo específico. Não é apenas uma coisa subjetiva, é objetiva. O mistério de Deus. Uma coisa nós podemos já descobrir acerca do mistério de Deus foi anunciado aos profetas e aos servos de Deus. Vamos abrir em Romanos 16, 25 e comparar alguns textos que usam essa expressão, o mistério de Deus. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso, falando de Cristo, para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Esteve oculto desde quando? Desde tempos eternos. Outra coisa que nós descobrimos sobre o mistério de Deus nesse texto é que esse mistério de Deus está relacionado com o quê? Com o evangelho que Paulo pregava. Vocês viram isso? Concordam? Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Vamos abrir agora em 1 de Coríntios 4, 1. Diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Paulo ele foi despenseiro.
Ou seja, a ele foi revelado um mistério de Deus. Paulo foi despenseiro. Outro texto. 1 de Timóteo 3,16. 1 de Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Está relacionado com a encarnação. Agora, nós sabemos que na Bíblia muitas coisas são mistérios ou misteriosas. Mas aqui nós estamos falando sobre algo específico. O mistério de Deus que vai se cumprir durante o tocar da 7ª trombeta, a proclamação das 3 mensagens angélicas, que foi anunciado aos profetas, esteve oculto desde tempos eternos, está relacionado com o Evangelho. E só para complementar essa parte aqui, que está relacionado com o Evangelho, nós sabemos que, segundo Mateus 24:14, para Jesus voltar, primeiro precisa terminar o quê? A proclamação do Evangelho. E para Jesus voltar, precisa se cumprir o mistério de Deus. Então, nós vemos a ligação entre uma coisa e outra. Vamos agora para Efésios 1:9. Fala assim do mistério de Deus. Descobrindo-nos o mistério. Paulo então está dizendo que Deus nos descobriu ou nos revelou o mistério. E Paulo era o quê? Despenseiro do mistério de Deus. Aqui ele vai dizer: o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo. Aí no verso 10 nós temos a explicação. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Esse mistério de Deus está relacionado com a união do céu e da terra. É como se para o céu e a terra se unir novamente, a família da terra, a igreja de Deus aqui, para que ela possa ser agregada no céu pela família celestial, precisa se cumprir a vontade de Deus, que é o seu mistério. É um mistério, como Deus pode redimir uma raça caída e voltar a uni-la com a família celestial. Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, esse texto confirma o que nós já tínhamos lido, que este mistério esteve oculto desde tempos eternos. Isso nós lemos em Romanos 16:25. Então nós podemos ver que realmente é o mesmo mistério. E essa linguagem é parecida com aquela que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde quando? A fundação do mundo. Ou seja, estamos falando de algo que já existia na mente de Deus. O plano da salvação. O plano através do qual Deus vai unir a família do céu e a família da terra. Mais textos que falam sobre o mistério de Deus, que vai ampliando a nossa visão. Efésios 6:19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério de quê? O Evangelho. Então, mais uma vez, está relacionado com o Evangelho. O Evangelho é um mistério. Por isso diz em 1 de Pedro, vamos abrir em 1 de Pedro, a primeira epístola de Pedro, diz assim, verso 9, alcançando o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé? A salvação das nossas almas. Ok? 1 de Pedro 1:9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas.
da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente quem? Os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, o tema da salvação foi proclamado através de quem? Os profetas. Eles inquiriram e trataram diligentemente. Verso 11. Indagando que tempo ou que a ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Falando do que Jesus fez por nós. Verso 12. Aos quais quem? Aos profetas foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o quê? O Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, os próprios anjos olham para o Evangelho e ficam maravilhados. É um mistério. O mistério da encarnação. O mistério de como Cristo vai unir o céu e a terra em uma só família. Mas tudo isso já poderia ter acontecido. Mas o que realmente falta para que o mistério de Deus se cumpra? Vamos abrir no livro de Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Vamos ver mais acerca desse mistério. E antes de ler o verso 27, vamos voltar um pouco ao verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Paulo falando. Eu estou feliz pelo que eu sofro por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Está dizendo como vale a pena servir a igreja, embora haja sofrimento em meio desse serviço. Da qual eu estou feito ministro. Ministro de quê? Da igreja ou do corpo. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve o quê? Oculto, desde todos os séculos e em todas as gerações. O que é esse mistério que foi oculto? Acabamos de ver mais uma vez outro texto que fala que esse mistério foi oculto. Revelado aos profetas, pronunciado pelos servos de Deus, oculto desde os tempos eternos. Que mistério é este? Sim, é o Evangelho, mas mais especificamente, o que seria? O mais claro está no verso 26 e 27 de Colossenses 1. Isso aqui é uma interpretação bem direta e definida do que é o mistério de Deus. Aqui está. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais, os santos, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Aqui nós temos a definição do mistério de Deus, que é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério de Deus. O caráter de Cristo reproduzido em sua igreja. Este é o mistério de Deus. É isso que falta para que haja uma união entre o céu e a terra. É isso que falta para que Jesus possa voltar. Dizem em Mateus 24:14 que o Evangelho será pregado em todas as nações como o quê? Testemunho. Cristo em vós, esperança da glória. Verso 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem,
e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Este é o objetivo do Evangelho. Apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Também em Colossenses 4:3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu estou também preso. O Evangelho de Cristo, o mistério de Cristo, a mensagem que Cristo quer reproduzir em nós o seu caráter. Ele quer restaurar no homem a sua imagem. Em Apocalipse 3:20, nós temos a seguinte mensagem à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Qual é a condição da igreja de Laodiceia? Cristo não está neles. Cristo não está neles. Então, o que precisa acontecer para o mistério de Deus se cumprir? A porta do coração precisa abrir, Cristo precisa entrar. Para isso, o que precisa acontecer? Gálatas 2:20. Para Cristo poder entrar, para a porta do coração poder abrir, o que precisa acontecer primeiro? Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em vós, esperança da glória. E a vida que agora vivo na carne, na natureza caída, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, para que o mistério de Deus se cumpra, precisa haver uma entrega total, morte para o eu. Para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, precisa acontecer o seguinte, Romanos 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Se isso acontecer, aí poderemos reclamar Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Cristo em vós, esperança da glória. Vamos abrir em João 17:22. O que vai acontecer com a igreja quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente nela? É um mistério. Como isso vai acontecer, não sabemos. João 17:22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, o que vai acontecer com a igreja quando a glória de Cristo se refletir nela? Haverá união. Vamos abrir em Hebreus 2:11. Como pode se alcançar a união? Hebreus 2:11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Quando há santificação, há união. Vamos abrir em Efésios 5, 31 e 32. Efésios 5, 31 e 32. Diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A união do marido e da esposa. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de quê? Cristo e da igreja. A união de Cristo com a igreja.
quando Cristo e a Igreja estiverem em perfeita harmonia, o mistério de Deus se cumprirá. Interessantemente, nós temos aqui em 1 Coríntios 15, 51, outra declaração do mistério, falando da glorificação. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. De que Paulo está falando aqui? A glorificação. A glorificação faz parte deste mistério, que vai ser a fase final do que Cristo fará para preparar o seu povo para a eternidade e unir a família do céu com a família da terra. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.